derramado, houve guerra no céu, e os anjos rebeldes foram expulsos. Os rabinos judeus conseguiram estabelecer contato com essas entidades interdimensionais invisíveis e aprenderam a colaborar e operar com essas entidades não humanas. Como resultado, uma ordem mística foi criada. Os rabinos acreditavam que muitas doenças se originavam de demônios. Como resultado, eles estabeleceram uma organização mística chamada Cabalá, da qual convocavam anjos para capacitá-los a fazer um exorcismo e afugentar as doenças das pessoas. Esses anjos não são de Deus, são anjos caídos e demônios, embora os rabinos estivessem usando alguns livros bíblicos para orações místicas. Existem muitos ramos no misticismo judaico. Existem muitos cursos destinados a diferentes pessoas, de diferentes esferas da vida. Há cursos para políticos. Há também cursos para desportistas ou jogadores de futebol. Eles também oferecem cursos para pastores, rabinos e músicos. Então, há uma variedade de cursos para pastores. Quando você é um pastor e se junta ao misticismo judaico ou cabala, você continuará pregando o evangelho e Jesus como de costume, e não há mudança alguma. A única coisa que vai mudar é a fonte do poder que você está usando. Não será mais o Espírito Santo, mas os arcanjos da cabala, que são anjos caídos disfarçados de anjos de luz. Amados, depois de servir a Deus por muitos anos em meu ministério, houve um momento em que a pobreza e as dificuldades financeiras nos atingiram. Estávamos lutando, em dificuldades e estagnados. Então, chegamos a um beco sem saída. Ao entrarmos nas dependências da igreja, começamos a faltar até com o dinheiro para o aluguel. Achei que tinha que fazer o que fosse necessário. Fiquei desesperado. Como eu tinha um amigo na Europa, que também era pastor, liguei para ele e expliquei que meu ministério estava passando por dificuldades financeiras. Foi muito difícil para nós, e eu disse a ele que ficaríamos gratos se ele pudesse nos ajudar financeiramente. Pedi a ele que nos ajudasse financeiramente porque estávamos prestes a ser despejados das dependências da igreja. Depois de conversar com ele me sugeriu uma organização que ajudava igrejas ao redor do mundo financeiramente. Ele me aconselhou apenas me matricular e seguir o curso deles. Disse que, depois que eu completasse esses cursos, a assistência financeira estaria garantida. Meu amigo insistiu que essas pessoas certamente me ajudariam financeiramente a comprar um terreno para construir um templo e atrair mais pessoas para a igreja. Ele me disse que, no final, eu ficaria bem em termos de finanças. Então, ele prometeu delegar alguém da organização, da filial do Congo, para vir me fazer uma visita. Mais tarde, ele entrou em contato com a filial do Congo. Como resultado, um homem de Deus daquela organização veio me ver e fomos nos matricular. Após a matrícula, enviaram outro homem de Deus, que veio me visitar na igreja. Ele veio e participou do culto da igreja em um domingo. Após o culto, tivemos um longo diálogo. Ele me disse que eles são uma grande organização e que ajudam igrejas ao redor do mundo. Então, o homem me disse que o valor inicial que eles nos dariam seria de $100.000, mas a condição era que eu concluísse todo o curso. Esses cursos eram pagos e acessíveis. Eu não podia suspeitar de nada de errado e não fazia ideia de que meu amigo, na Europa, já estava no ocultismo. Essa organização se apresenta como uma organização cristã, mas é um ocultismo judaico. Existem dois tipos de ordens místicas lideradas por anjos caídos. Na verdade, é o misticismo judaico chamado Cabala. É oculto, embora opere sob a cobertura da Escritura. Eu não sabia que havia tantas práticas místicas nesta organização. Na verdade, seus objetivos eram fazer com que as pessoas se tornassem bem-sucedidas, poderosas e ricas. É uma organização ocultista, estabelecida e mundial. Atrai pessoas poderosas do planeta, incluindo políticos, músicos, jogadores de futebol, estrelas de cinema, pastores, todos na ordem da Cabala. Eles operam de forma um pouco diferente dos satanistas, embora sejam cultistas. Eles realmente pregam a Bíblia e Jesus, incluindo todas as doutrinas do cristianismo. Essa cabala judaico-misticismo é baseada na angelologia. Os rabinos conseguiram estabelecer contato com entidades invisíveis, disfarçadas de anjos de luz, para trazer saúde e prosperidade ao povo de Israel. O Senhor queria que eu encontrasse essas coisas, porque há muitos pastores, na cidade e no mundo, que estão profundamente envolvidos nessas práticas ocultistas. Deus permitiu que Moisés fosse criado na casa de Faraó. Na verdade, a Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito.
o que significa que ele estava mesmo no ocultismo, porque o Antigo Egito estava profundamente envolvido no ocultismo e no misticismo que são de Satanás e dos demônios, embora ele fosse um servo de Deus. Embora esta ordem ocultista esteja usando a Bíblia, na verdade estavam ampliando e distorcendo o significado das Escrituras. Por exemplo, eles nos ensinaram que o diabo e seus demônios não são inimigos de Deus, mas estão apenas cumprindo o seu propósito no plano divino. Também me ensinaram que Deus desenhou o plano de redenção antes da fundação do mundo e que o diabo foi ao jardim para seduzir Adão e participar do plano de redenção, porque o humano deveria cair para que o plano de redenção pudesse entrar em vigor. Eles nos ensinaram que o diabo é apenas um servo de Deus participando do plano de redenção. Eles deram muitos exemplos na Bíblia. 1 Samuel 16 e 14 a 15. Mas o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o perturbou. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te perturba. É assim que eles distorcem o significado da Bíblia para justificar a ideia de que os demônios são servos de Deus. Fomos ensinados que, na Bíblia, Nabucodonosor e Ciro são chamados de servos de Deus, embora fossem reis pagãos. Como qualquer outra seita, eles têm muitas passagens na Bíblia para respaldar suas mentiras e enganos. Eles usam o seguinte versículo da Bíblia para apoiar a ideia de que Lúcifer está a serviço de Deus. João 6 a 7. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir e vir na terra, e de andar para cima e para baixo nela. Eles usaram este incidente na Bíblia, onde Satanás veio diante do trono de Deus e passou a infligir doença e sofrimento a Jó. Disseram que ele está apenas servindo um propósito de Deus. Ele é apenas um servo de Deus. Durante esses cursos, fomos visitados por seus profetas ou médiuns. Eles estavam profetizando e revelando coisas ocultas sobre nossas vidas. Estes eram leitores de mentes com o espírito de Pitum, tentando nos convencer, pastores que estão neste movimento, de que eles não poderiam transmitir seu poder, mas só poderiam recomendar pessoas para esse movimento. Como me matriculei nesta organização, tive que frequentar seus cursos, e esse foi o primeiro passo do processo de iniciação. O Senhor me permitiu seguir esses cursos para que eu pudesse saber o que está dentro e sair antes de entrar nas práticas. Foram 3 etapas. No terceiro processo de iniciação, havia os cursos de preparação para a entronização e a prática ou aplicação dos conhecimentos adquiridos. Eu estava prestes a entrar em prática quando o Senhor me tirou. Fiz muitos cursos como iniciação na ordem do templo. Aqui, eu aprendi como estabelecer ou organizar a igreja espiritualmente. Recebi pentáculos para colocar na igreja. Também me ensinaram a trabalhar com anjos durante o culto na igreja. A Bíblia diz, em Hebreus 12 e 22, Mas vós viestes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e uma multidão de anjos. De acordo com o misticismo judaico, já estamos entre os anjos nas cortes celestiais, onde existem 72 anjos da Cabala, 9 ordens de arcanjos e miríades de anjos. Portanto, o nome de Jesus e a oração não são suficientes. Tivemos que recorrer aos anjos para adquirir riqueza e poder de cura, apesar do fato de que a Bíblia diz, em Marcos 16 e 17 a 18, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Em Hebreus 1:14 a Bíblia diz, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação? Amado, esta passagem está distorcida para implicar que Deus não é onipresente e que ele enviou anjos para cumprir sua vontade, pois ele não pode estar em todos os lugares. Isso é absolutamente falso. Fomos ensinados que Jesus Cristo, em seu ministério, estava trabalhando com anjos. Ele foi assistido por anjos mesmo em sua morte e ressurreição. Ele estava cercado por anjos, portanto, fomos encorajados a trabalhar com anjos. Com base nisso, fomos ensinados que todo ministro deve trabalhar com os anjos como Jesus fez. Fomos ensinados que o nome de Jesus sozinho não é suficiente, e a oração não é suficiente, e que devemos entrar em contato com os anjos para obter assistência. Portanto, os homens de Deus e os crentes devem trabalhar com os anjos,
como o próprio Jesus Cristo estava trabalhando e foi assistido por anjos em seu ministério, em seu nascimento, em sua morte e ressurreição. Quando entrei para esta ordem mística, notei que o cerne desta organização era operar com anjos. Quando você se junta a esta ordem ocultista, primeiro eles lhe dirão que você tem um anjo da guarda, e eles o ensinarão a saber o nome do seu anjo da guarda e a se comunicar com ele através da sua data de nascimento. Na realidade, este é apenas um espírito maligno fingindo ser seu anjo da guarda. Amados, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, mas em nenhum lugar da Bíblia é recomendado orar ou entrar em contato com o anjo do Senhor designado para nossa proteção. Na verdade, o nome do anjo da guarda com quem eu deveria me comunicar se chamava Alto Zelo. Eu deveria contatá-lo usando uma pedra preciosa ou um cristal. De fato, cada categoria de anjos é representada por pedras preciosas específicas ou pedras de cristal. A propósito, é representada por pedras preciosas específicas ou pedras de cristal. A propósito, a Bíblia diz, em Ezequiel 28, 13 a 15, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. É claro que Lúcifer estava entre pedras de fogo. Sua cobertura era feita de pedras preciosas, e quando Lúcifer caiu, ele desceu com todos os tipos de pedras preciosas. Como eu disse, para entrar em contato com o meu anjo da guarda chamado Alto Zelo, eu precisava de sua pedra preciosa. Eu deveria ter seu pentagrama e sua oração de conjuração durante a convocação do anjo da guarda. Eu precisava de vê-las para incensar seu pentagrama e meu pentagrama pessoal. Antes disso, tínhamos que estudar em um livro celta chamado Nosso Anjo da Guarda. Fomos encorajados a entrar em contato com nossos anjos da guarda, pois eles nos conhecem melhor e têm informações sobre nós. De acordo com o misticismo judaico, os arcanjos são criaturas luminosas superiores aos anjos e mais próximas de Deus. Eles têm maior energia, e o arcanjo Metatron é o mais poderoso de todos os arcanjos. Ele é criado do fogo branco. Ele é, na realidade, o próprio Lúcifer. Existem 4 arcanjos na Cabala: Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. Amados, estes são anjos caídos usando nomes dos arcanjos de Deus. Isso é compreensível, pois o diabo é o usurpador. Durante a iniciação, os arcanjos são designados aos iniciados, pois estão relacionados aos homens de Deus ou ao ministério, como Jesus trabalhou com os anjos. Os pastores foram ensinados a se comunicar e dialogar com os anjos. Qualquer ministro que trabalhasse na Cabala deveria ser assistido e acompanhado pelos 4 arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. O propósito do arcanjo Gabriel em torno de um ministro é encorajá-lo, informá-lo e avisá-lo do perigo iminente. O arcanjo Miguel é para a proteção e segurança do homem de Deus e da igreja. O arcanjo Rafael, seu nome significa Deus o curador ou Deus que cura, é o guardião da saúde e da cura divina. Pastores que operam nesta ordem mística trabalham com Rafael para a cura física e emocional em suas igrejas. E, finalmente, o arcanjo Uriel para a intuição. O Grande Grimório e o livro de magia do Dragão Vermelho são os livros que estudamos, pois tínhamos que ser capazes de comandar e ordenar espíritos celestiais, espíritos terrestres e espíritos infernais. Estes não são demônios, mas anjos caídos. Eu posso mirar em uma área geográfica específica e enviar esses espíritos para serem possuídos e manipulados, para infligir doenças ou causar problemas aos moradores da área. Graças a isso, posso direcionar uma pessoa específica e enviar um anjo para aparecer em seu sonho com minha aparência e entregar uma mensagem específica. Amado, sonhar com pastor não significa que a figura do sonho seja um pastor. A manipulação extrema pelos anjos caídos. Posso enviar um anjo para entrar em cada casa do bairro e me trazer informações sobre as pessoas que moram lá, usando feitiços do Grande Grimório e comandando um espírito. Também estudamos um livro de exorcismo chamado Livro Secreto do Exorcismo e uma grande bênção. Depois de enviar o espírito celestial ou infernal para infligir doença, fui então capaz de curar e exorcizar a vítima. Graças a este livro de exorcismo e bênção, pude expulsar doenças e demônios. O livro continha fórmulas e orações para curar,
realizar milagres e exorcismos, embora Jesus tenha dado à igreja o poder sobre os demônios, dizendo: em meu nome, eles expulsarão demônios. Marcos 16:17. No entanto, nesta organização dita cristã, passamos a estudar o livro secreto do exorcismo e uma grande bênção. É um livro de ferramentas ocultistas de magia. Amado, deste livro eu poderia declarar palavras de bênção. Posso dizer a você, que Jesus te abençoe, mas não é necessariamente Jesus Cristo, porque existem muitos tipos de Jesus. Este é um aviso para aqueles que estão atrás de milagres e poder. Então, com o demônio, eu podia injetar espíritos malignos nas pessoas e, com o livro de exorcismo, eu estava expulsando os próprios espíritos malignos que eu injetava nas pessoas. Iniciação à Ordem do Templo. O terceiro curso, como parte de minha iniciação, foi sobre a Ordem do Templo. Trata-se de construir e organizar a igreja de acordo com um determinado modelo, para permitir que a riqueza, o poder e os milagres aconteçam. Em Êxodo, Deus mostrou o templo a Moisés e disse a Moisés para construir o templo de acordo com o modelo que ele lhe mostrou. Como resultado, a glória de Deus desceu para habitar no templo, e houve cura e explosão de milagres. Até Salomão construiu o templo de acordo com os modelos mostrados a ele. Quando o rei Salomão construiu o templo de acordo com o modelo, a glória de Deus desceu. Por causa do respeito pela ordem e harmonia. Cada homem de Deus na Cabala recebe um modelo de sua igreja que ele deve construir. Fui ensinado a construir a igreja em uma ordem específica para permitir que milagres acontecessem. A ordem ou a forma pode ser uma pirâmide, um oval ou um triângulo. Uma vez que a igreja esteja construída e concluída de acordo com o modelo, os anjos descerão. Depois que a construção da igreja estiver concluída, 2 anjos pousarão e tomarão uma posição na igreja. Um anjo ficará no portão da igreja, e o segundo anjo pousará dentro da igreja e estará andando dentro dela. Durante o serviço, o primeiro anjo no portão é o guardião do templo. Ele fica na porta ou no portão da igreja. O propósito desses 2 anjos é enfeitiçar, manipular, cegar e amaldiçoar aqueles que estão vindo para assistir ao culto nesta igreja. Toda vez que as pessoas vêm à igreja para assistir ao culto, o anjo guardião do templo as abraça e as cumprimenta sem que elas saibam. Na verdade, ele está enfeitiçando todo mundo que entra na igreja ali no portão. É por isso que esses crentes se tornam fanáticos pelo pastor, embora ele esteja vivendo em pecado. O anjo que é postado na igreja durante o culto, seu trabalho é enfeitiçar as pessoas, cegá-las e amaldiçoá-las. Amado, você não pode simplesmente ir a uma igreja assim. Você tem que buscar a direção do Espírito Santo. Se, por engano, você se tornar membro desse tipo de igreja, sua estrela será roubada por esse anjo demoníaco, e o monitor a usará para seu próprio interesse. Esses pastores ocultistas recebem uma fórmula de oração para convocar os 72 anjos da Cabala. Eles podem convocá-los para dominação, encantamento, manipulação ou sedução. Os crentes ou cristãos que frequentam essas igrejas ocultistas serão vítimas de morte e aborto espontâneo. Esses pastores usam as pessoas espiritualmente. Eles roubam as chances das pessoas em suas igrejas. Amados, tomem cuidado com a igreja que usa velas e incenso. Quando você for ordenado pelo pastor a se vestir de branco ou vermelho, tenha cuidado. Quando o templo estiver concluído, o pastor receberá um símbolo e um emblema para colocar em sua igreja. Há um símbolo que caracteriza essas igrejas. Eu poderia colocar doenças em pessoas que iam à igreja deliberadamente, sem o conhecimento delas, e eu poderia removê-las. Muitos milagres hoje não são de Deus. Muitos pastores na cidade e em todo o mundo estão no misticismo judaico. Muitos políticos, superstars, músicos, jogadores de futebol também estão no misticismo judaico. Você notará que eles usam uma pulseira nas mãos e um colar. Você notará que eles viajam frequentemente para Jerusalém e a montanha do templo. O judaísmo hoje não tem nada a ver com a lei e os profetas. É tudo sobre o misticismo judaico. A Cabala ensinou que onde está o pecado, a graça abunda. Romanos 6:1. Que diremos, então? Continuaremos no pecado, para que a graça abunde? A lei de Deus foi dada para que todas as pessoas pudessem ver como eram pecadoras. Mas, à medida que as pessoas pecavam mais e mais, a maravilhosa graça de Deus se tornava mais abundante. Fomos ensinados que Deus manifestará seu poder, milagres e sinais quando estivermos vivendo em pecado. Portanto,
O pecado deve abundar na vida do homem de Deus. A principal característica dos pastores que estão nesta ordem mística é que eles vivem em pecado, pois podem comandar os anjos. É por isso que os anjos não se incomodam com o pecado na vida dos pastores. Vai ficar tudo bem para eles, mas tenha cuidado com os pastores que usam pulseiras. Homens de Deus que estão na cabala são obrigados a dormir com mulheres que frequentam suas igrejas. Eles devem estar vivendo em pecado para que a graça de Deus possa abundar. Nenhuma mulher na igreja se oporá a eles, porque o pastor estará usando o demônio para encantá-las, manipulá-las e controlar as pessoas que vêm à igreja. Além disso, há o raio dos arcanjos para enfeitiçar aqueles que frequentam os cultos nessas igrejas. Disseram-me para dormir com virgens e mulheres casadas na igreja. Eu me opus a eles categoricamente, mas, embora eu estivesse me opondo e debatendo, eu estava dividido se deveria aceitar o dinheiro